Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Facebook. Mais uma live da Onça chegando hoje para discutir um assunto super importante, o programa Investe Turismo no Polo de Ecoturismo de São Paulo. Hoje temos convidados especiais, o Roberto Carlos, empresário, articulador local para o desenvolvimento do ecoturismo na nossa região, o Marcos Marsulo, historiador e especialista em turismo, consultor do programa Investe Turismo do Sebrae aqui na região. São participações de peso. Eu vou pedir para vocês participarem bastante aqui nos comentários, né? Eu vou fazer hoje a mediação das perguntas, das intervenções. E eu conto com a participação de vocês. Já tem uma audiênciazinha, vou pedir para vocês deixarem o like, comentarem, compartilharem, criem aquela sala de vídeo, chama todo mundo, chama o casal, chama o filho, a filha, o vizinho, a vizinha, pode chamar a sogra, a cunhada, chame todo mundo para participar dessa live, para ninguém ficar em dúvida do que é o programa Investe Turismo e como ele pode ser um marco na história da nossa região e como ele pode ser um grande promotor do Polo de Ecoturismo de São Paulo, Parelheiros, Marcilac, Ilha do Bororé. Tá legal? Agora eu vou chamar aqui para participar e se apresentar os meus amigos, o Roberto. Boa noite, Roberta. Salve, Lucas! Que bacana, hein? É isso aí. Agora vamos deitar o cabelo hoje aqui. Hoje eu espero muitas perguntas para que a gente possa multiplicar essas informações do que é o programa Investe Turismo, essa maravilha que nos aconteceu num ano tão difícil. Esse ano, a melhor coisa que nos ocorreu foi o programa Investe Turismo. Agora eu vou chamar o Marcos. Boa noite, Marcos. Oi, boa noite, Lucas. Boa noite, Roberto. Bom estar Salve! com vocês aí. Estamos no modo virtual, online, mas estamos sempre presentes aí, acompanhando o que vem sendo realizado aí na região sul da capital. Maravilha. Eu vou pedir para vocês se apresentarem na mesma ordem de entrada na live, tá? O Roberto e o Marcos. Ok. Beleza, Lucas. Então vamos começar, né? Então, eu sou Roberto Carlos, sou proprietário da Oi Eco Pousada Silcol. Oi, Roberto? Então, nós já estamos aí atuando aqui em Parelheiros como empresário, empreendedor, há 30 anos, né? Na área de hospedagem, ok? Eu Ok. vou, eu vou passar para o Marcos Massulo. Ela vai querer jantar, né? Opa. Você, Marcos. Vamos lá. Bom, eu sou o Marcos Marsulo. Eu estou de volta aí ao Sebrae depois de um período de, vamos chamar assim, de carência, podemos dizer, né? Porque eu conheço mais ou menos, não posso dizer que conheço tanto quanto o Roberto Carlos aí, há tanto tempo atuando na região, mas há 10, 12 anos atrás eu fui consultor aí pelo escritório do Sebrae do Capital Sul para o Polo de Parelheiros, Marcilac e Ilha do Bororé. Eu sou historiador de formação e, por conta de ser da área de história, acabei indo primeiramente para a área da cultura, que dialoga diretamente com a história, depois para o artesanato e depois para o turismo, né? E acabei também, e trabalho há 20 anos na área do turismo, e sou guia de turismo também, né? Então, nas horas vagas, quando não tenho nada para fazer, né? Acredite se quiser, né? Porque a gente tem para fazer todos os dias, a gente faz aí os guiamentos, elabora os roteiros. Então, para a gente também é um prazer poder estar de volta junto ao Sebrae e poder auxiliar naquilo que for possível e que a gente tivesse a competência para desenvolver mais ainda, né, e colocar, como diz, né, luz sobre a região do polo de ecoturismo da região sul de São Paulo. Show de bola.
Agora eu vou passar só um videozinho para a nossa audiência, apresentando o programa Investe Turismo, né? Um vídeo institucional do Ministério do Turismo. E a partir do vídeo aí a gente começa a nossa discussão, falando aqui desse cenário para a nossa região, tá bom? Perfeito. E aí, gente, gostaram? Eu acho que deu um probleminha no áudio do vídeo, mas eu compartilhei com todos aqui no bate-papo o link do vídeo no YouTube. Então, depois de terminar a live, vai lá e confere esse vídeo com áudio, mas com as legendas e com as imagens, eu acho que deu para pegar um pouquinho o que é o sentido do Invest Turismo, que é promover essas 30 rotas nacionais, né, 158 destinos, a fim de potencializar o turismo brasileiro internamente e também internacionalmente, né? Sem dúvida. Então, Marcos, aproveitando já esse gancho, fala um pouquinho para a gente do programa. Vamos lá, então. Ainda ontem, não, na terça-feira, dia 21, eu participei aí no escritório do Sebrae Capital Sul, na segunda turma do programa Enfrentar, falando sobre as novas tendências do turismo, né? E a gente, como consultor, a gente também não pode
passar ao largo, de aproveitar esses momentos para poder fazer aqueles alertas, né? E a gente, como professor também que a gente tem sempre aquele quesinho de tentar deixar uma semente para todo mundo. E também porque a gente também já foi empresário, eu já fui empresário, né? Então eu já estive do lado de dentro do balcão, né? Então, quando a gente vê um programa desse chegando, né, o Invest Turismo, a gente precisa ter bem claro para todos nós, não só o que vem vindo, que pode nos auxiliar, mas também qual que é o nosso papel, né? Nosso papel enquanto população, enquanto empreendimento, enquanto atrativo, aqueles que prestam serviço direto e indiretamente no trade turístico, né? Então, só uma curiosidade para vocês rapidinho. O turismo, ele é um vetor de desenvolvimento. Isso a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça e saber o quão isso é importante, né? Não só para o país, porque ele é um vetor de desenvolvimento, mas também uma grande janela de oportunidade para aqueles que são empresários, aqueles que atuam trabalhando direto e indiretamente com o turismo, né? Então, para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando, entre 2010 e 2018, ou seja, no mundo como um todo, pulou de 952 milhões de pessoas que transitavam pelo planeta viajando em 8 anos para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Um aumento de 47% em 8 anos. Vamos esquecer esse momento da pandemia, vamos fazer a leitura do que foi até 2018, certo? No Brasil, foi de 5 milhões e 200 mil pessoas em 2010 para 6 milhões e 600 mil pessoas em 2018. O mundo aumentou 47% e o Brasil aumentou 27%. Vejam a disparidade, né? O gap que há em relação ao que acontece no restante do mundo e o Brasil. Então, nós precisamos começar também a olhar, né, com mais carinho, mais atenção, né, e perceber que a gente tem uma oportunidade na mão. E foi isso que o governo federal percebeu e pediu estudos, né? Então, o Invest Turismo, ele nasce entre 2017 e 2018, nós estamos em 2020, né? Então, não é de agora, e ele é uma parceria do governo federal, do SEBRAE e do Ministério do Turismo. Então, o programa Invest não é do SEBRAE, não é do governo federal, não é do Ministério do Turismo. É uma sinergia entre essas 3 entidades que têm as suas expertises para poder auxiliar na consolidação desses chamados destinos turísticos que o Lucas comentou até agora há pouco. Houve um aporte de 200 milhões de reais para esses destinos turísticos do país como um todo, e o foco são os pequenos e microempresários. Então, para que ninguém lá na frente fale, mas tem dinheiro, muito dinheiro, e vai para quem já está consolidado. Não, o foco é pequenos e microempresários. Leia-se aqueles que têm CNPJ. Mas e quem não tem CNPJ, vai chegar lá? Pode chegar, porque a ideia também é convidar esses que estão na informalidade para poder se formalizarem e ter o seu CNPJ, até porque, lá na frente eu vou falar um pouquinho mais, né, há necessidade do cadastro, para que o próprio sistema do Ministério do Turismo perceba e saiba como é que está funcionando essa cadeia do turismo no Brasil. Porque muitos trabalham na informalidade, muitos trabalham na ilegalidade, e, de repente, nós temos uma informação que não é a verídica, quando tem a apuração dos dados. Então, o Cadastur, ele possibilita essa possibilidade, tá? Essas rotas que foram comentadas, como é que elas foram selecionadas? Então, o governo acordou um dia lá e falou, não, eu quero
Rio de Janeiro, Cristo Redentor, eu quero Rio Grande do Sul, Foz do Iguaçu, Missões, quero São Paulo, cidades históricas, não. É a partir do Mapa Brasileiro de Turismo de 2018. Foi a partir dessa mensuração que foram definidas as rotas, as 30 rotas. E são rotas que já eram promovidas pelo Ministério do Turismo em nível nacional e rotas que já tinham um papel preponderante internacionalmente. Então, destinos que já eram conhecidos internacionalmente teve o peso também para ser escolhido como rota. Perfeito? Cada unidade da federação tem direito, vamos chamar assim, a uma rota, com exceção de que destinos que têm patrimônio cultural mundial reconhecido pela Unesco, ele pode ter, no máximo, 2 rotas, né? 2 rotas turísticas. E a porta de entrada dessas rotas sempre são as capitais. Sempre. Então, por isso que, no caso do estado de São Paulo, nós temos como um local de trabalho o próprio centro da capital. Então, como é que está dividido essas rotas, no nosso caso, do estado de São Paulo? O Brasil como um todo tem as suas rotas, o estado de São Paulo não foi diferente, tem as suas. Nós temos aqui 4 rotas aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Nós temos a do Litoral Norte, e aí vamos perguntar, mas por que Litoral Norte, né? E não ali Santos, Baixada Santista? Litoral Norte, porque nós temos um afluxo muito grande, considerável, de cruzeiros marítimos ali no Litoral Norte. Então, turistas estrangeiros chegando lá. Então, é Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguá e Bertioga. Esses são os municípios atendidos no litoral norte de São Paulo. É um destino. O outro é a região sul da capital, que é a região aí do Polo de Ecoturismo de São Paulo, Parelheiros, Marcilac, Ilha do Bororé. O outro destino é a região norte da capital, a região da Cantareira, né? Então, agora, recentemente, houve o lançamento do Polo de Ecoturismo da Cantareira, e a gente está tendo todo um cuidado para não criar nenhum tipo de bairrismo, concorrência, porque os destinos todos na capital são todos voltados para o turismo, e a gente quer que a cidade realmente se insira no mapa como destino internacional, né? E como a porta de entrada é a capital, nós temos a capital de São Paulo, que é o centro da cidade. Então, o centro da cidade, a partir do Triângulo Histórico, também é o 4º destino, ou a 4ª rota, né, vamos chamar assim, no estado de São Paulo. No litoral norte, nós temos uma consultora, que é a Camila Seixas, que está trabalhando lá, está alocada lá, atendendo esses 5 municípios. E aqui na capital, eu estou atendendo aí vocês, da região sul, o escritório do Sebrae Capital Norte, que é a região ali da Zona Norte, Cantareira, ok? E o escritório Capital Centro, aqui na cidade, tá? Também foram levados em consideração a escolha dessas rotas, o quê? O acesso, a facilidade de acesso, a conectividade, né? Se bem que às vezes não está tão boa, né, Roberto Carlos, a questão de sinal de internet, né, a preservação, Mata Atlântica, etc., etc. Esse é um outro caso que também tem que ser os olhos voltados para procurar uma solução. A venda conjunta desses destinos, né, e o plano de desenvolvimento sustentável para o Polo de Ecoturismo de São Paulo, de 2017, que fala aí da região sul da capital, tá? O Invest Turismo, como eu comentei com vocês, ele objetiva, no nosso caso de São Paulo, é inserir São Paulo como um produto internacional, porque esse é o nosso desafio, né, gente? A capital paulista ela é vista apenas como turismo de negócios, né?
Então, o pessoal vem para cá, para vocês terem uma ideia, visitam São Paulo por ano, mais ou menos, 5, 6, 7 milhões de pessoas, entre 5 e 7, mais ou menos 6 milhões de pessoas, a turismo de negócios. E nós temos, né, o nosso estigma, porque nós somos a capital do trabalho. Então, o pessoal vem aqui para negócio, para trabalho. E nós temos que olhar também para a questão do lazer, porque nunca, né, o mundo esteve tão plugado como agora na questão de desejar o lazer, de desejar sair, né, de dentro do local que ele está em quarentena, para poder respirar, para ir ao ar livre, para poder curtir e ver seus familiares e assim por diante. E o objetivo também é gerar um fluxo maior de turistas. Turistas que venham, né, naquela localidade, naquele destino, e que ele fique mais tempo por lá e ele possa movimentar a economia local, seja através de hospedagem, através de alimentação, através de uma visitação, da compra de um souvenir, o deslocamento através de um transporte privado ou um aluguel de um carro e assim por diante. É movimentar a economia, ok? Esse é o papel, o que é o Invest. Agora, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, a gente iria falar qual o nosso papel do Sebrae enquanto parceiro, né? Nesse trabalho conjunto, Governo Federal, Sebrae e Ministério do Turismo. Ô, Marcos, só antes da continuidade, acho que o Roberto deve querer complementar alguma coisa, né, até das expectativas das pessoas aqui. Aí só queria ressaltar o quão importante a sua fala, mostrando como o turismo é uma indústria articuladora, né, como que ela traz todas as outras indústrias para dentro do jogo, né, ela não é egoísta, o turismo não é egoísta, né, ele serve para você trazer infraestrutura. A Márcia comentou aqui agora, vou até jogar o comentário dela aqui, realmente a internet precisa melhorar, né? Ó. Aqui, ó, a Márcia Weinberg, tem muito a melhorar. Ela não vai lembrar de mim, mas eu lembro dela. Um abraço, Márcia. E é verdade, e o turismo ele propicia isso, né? Através da lei do polo que você fortalece uma política pública que traz hospital, que traz UPA, que traz AMA, que traz programas de capacitação, que hoje a gente tem um TEI aparelheiros para o empreendedor que tem essa dificuldade na internet, tem a dificuldade do telefone, vai lá para o TEI, é um espaço com internet de alta velocidade, com tecnologia, com ambiente empreendedor, né? Tudo isso está envolto no turismo, está envolto, né, nessa indústria potencializadora, né? E quando você traz esses números das visitas em São Paulo, a gente não tem noção, mas de quinta a domingo tem congestionamento em Parelheiros de gente visitando, seja por uma visita espontânea, seja uma visita programada, seja, enfim, né? A gente tem parques aqui como o Selva SP Parque de Aventura lá em Marcilac, que já recebeu o consulado americano, que vira e mexe tem algum estrangeiro, que tem pessoas do interior de São Paulo, de outros estados, né? A Toca da Onça sempre recebe essas consultas, o Roberto pode falar com certeza Silcol também, né? Então é importante as pessoas entenderem um pouco de como o turismo ele é mobilizador e articulador e promotor da melhoria de vida para o morador e para o visitante, né? Roberto, você quer... Opa, desculpa, Marcos. Porque nós temos também que prestar atenção numa outra questão, né? Nós temos que enxergar o turismo de verdade como negócio, como um trabalho honesto como qualquer outro, entendeu? Eu sinto na pele. Tem vezes, quando eu faço o guiamento, agora fazem 6 meses que não, mas quando eu estou acompanhando algum grupo, fazendo a mediação, os locais, aqueles que moram na localidade, ou às vezes um transeunte na rua, olha para a gente e vira assim e fala, passeando, hein? E a gente está trabalhando, né? A gente não está passeando. E eles ficam muito bravos porque eles estão vendo um grupo ali andando e não estão vendo que eles estão proporcionando um desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. Por quê? Porque culturalmente, no Brasil, algumas atividades são consideradas ainda trabalho menor. Porque a gente foi criado numa cultura que é a cultura do trabalho.
Você trabalha, 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 trabalha e trabalha. Nós não temos espaço para o lazer como outros países têm. Então, nós temos que mudar esse olhar também. Porque, por exemplo, né, quem vende primeiro um destino, quem que é? É a localidade, é a comunidade, né? Não é a agência de viagem, não é a operadora de viagem, não é o guia. É o local, é ele primeiro que divulga e fala, olha, aqui tem a cratera do Colônia, olha, aqui tem a Ceile de Ozoane, olha, aqui tem o Instituto Paulus, tem a Igreja Messiânica, o cemitério protestante, mas ele tem que conhecer, ele tem que saber, ele tem que participar, para ele se sentir integrante. Essa é uma das nossas tarefas também, enquanto SEBRAE, no trabalho aí do Invest na região. Desculpa, Roberto, foi só um adendo. Roberto, seu microfone está desligado. Eu vou ligar ele aqui, é que você está no celular, né? O Marcelo Macari, Isso. aqui, nosso amigo da Mansão Fato e do Espaço Veneza, para quem está procurando um de casal, fica a dica, ele pediu para citar aqui os eventos sociais, que para nós são um grande potencializador, porque as pessoas vêm casar, vê tudo que tem, acha bonito, é isso, conversa com o garçom, conversa com quem está atendendo, a pessoa já comenta o que tem na região e a pessoa volta para aproveitar o que nós temos de belezas aqui, né? E o Everton trouxe aqui também a brincadeira. Quem nunca ouviu, né? Você é guia de turismo, mas trabalha com o quê? Roberto, fica à vontade. Legal, legal, Lucas Massudo. Eu vou aproveitar a fala do Marcelo, do grande colega, empresário Marcelo, da área de eventos sociais, corporativos, da Mansão Fato, o histórico, né? O histórico do nosso movimento, né? Marcelo foi um dos nossos presidente da nossa Antesse, Associação das Micropousadas, Turismo, Eventos, Comércio e Indústria de Paredeiros. Há 12 anos nós temos essa associação. E aqui nós começamos ao contrário o turismo. Né? Na realidade, esse ecoturismo, o turismo de cachoeira, o turismo de aventura, o turismo rural, era praticamente inexistente. Quem começou o território mesmo com essa cara turística foi justamente os empreendimentos aí de eventos sociais, né? Ou o famoso casamento no campo, empreendimentos belíssimos, cinematográficos, né? E aí a gente cita a Mansão Fato, a gente cita Solar do Araguaia, a gente cita o pioneiro Silvio, né, do Buffet Silvio e da Chácara Silvio, né? A gente cita aí o Sítio São Francisco. São todos grandes companheiros aí, unidos, juntos, levando esse projeto para frente. Mas eu queria aproveitar essa audiência dos colegas que estão assistindo essa live para a gente pontuar como que isso surgiu. Essas coisas elas não caem do céu, né? Existe aí uma série de pessoas, existe uma série de lideranças de tudo que é segmento, do artesão, da agricultura, né, dos espaços casamento do campo, das pousadas, né, das agências. Existe uma gama, né, os artesãos, existe uma gama de lideranças unidas, buscando justamente as políticas públicas. Então, para rapidamente sintonizar os colegas que estão assistindo, quando começou isso? Em que momento começou essa discussão turística no território? Eu costumo dizer que isso tem mais de um século, quase 2 séculos. Quando os primeiros turistas chegaram aqui, gostaram e ficaram aqui, que foram os alemães. Né? Gostaram, então hoje aí os seus descendentes, os imigrantes alemães. Bom, mas chegando na nossa era atual, quando nós criamos a Área de Proteção Ambiental do Capivari e Monos, através da Lei 13.132, em 2001, 2 artigos nós temos nessa lei para desenvolver o Plano de Agricultura Sustentável e Limpa e o Plano do Ecoturismo. Foi isso que a gente se debateu no Conselho Gestor dessa APA. Então, a Lei Periurbana dos Agricultores, ela sai primeiro, né? Ela surge lá em 2002, 2003, ela surge, mas em 2004 nós começamos com o SEBRAE o Programa de Desenvolvimento do Turismo Receptivo, que durou de 2004 até 2009. Então o SEBRAE ficou com a gente esse tempo inteiro, pegou do zero, marco zero,
as pessoas nem sabiam o que era turismo. Eu nem sabia o que era turismo. Eu fui estudar. Na época, quando eu vi que o negócio ia pegar, eu fui fazer uma pós-graduação em ecoturismo. Primeiro trabalho falando do ecoturismo na nossa região. Em 2007, inclusive, eu lanço um livro falando justamente sobre isso. E aí, o que é que acontece? Foi os primeiros, o primeiro produto que a gente formatou foi a Cachoeira do Sagui, lá da nossa amiga Mara, né, da Fazenda Maravilha. Primeiro produto. Depois o Juliano começou lá no Jamil com o turismo de aventura, o RAFT, trazendo o pessoal de Brotas para dar treinamento. Bom, a nossa lei do turismo ela só vai surgir em 2014. Por que isso? A nossa associação ela surge em 2008, a Antece, mas a lei ela só surge em 2014. Por quê? Isso que o Massudo falou, Lucas. Se a pessoa está lá, a gente está com um grupo de turistas passando e a pessoa está olhando para a gente, estão passeando, porque a gente está lá de bermuda, a gente está lá de camiseta, né? Os turistas estão lá com o seu chapéuzinho, olha, estão passeando, não faz nada, eu aqui trabalhando, o cara ralando. Mas, por outro lado, também, nós sofremos uma oposição muito grande, não da comunidade local, porque a nossa comunidade em Parelheiros, ela sempre foi receptiva ao turista, porque nós sempre fomos uma região de mochileiros. Os mochileiros são os primeiros a debravar os destinos turísticos, né? Mas a oposição foi muito forte, principalmente dentro de alguns setores do poder público, e atrasou a nossa movimentação, atrasou nós chegarmos a uma lei como os agricultores chegaram. Tanto é que os agricultores, hoje, eles estão a ano-luz, né, em termos de organização, mas a gente conseguiu alcançar. A gente não descansou, a nossa associação não descansou. Então, a grande política pública, ela se dá com a formatação da lei 15953/14, que foi uma ação da Antes, uma ação da diretoria desses colegas nossos que a gente nunca desistiu. Mas antes disso, Massulo, quando você fala do Plano Nacional de Regionalização do Turismo, nós já tínhamos um produto, nós já tínhamos um roteiro formatado pelo SEBRAE, de 2004 a 2009. Aí o que é que a gente fez? Naquele momento, com o apoio da SP Tours, que a gente nunca teve secretaria de turismo na nossa cidade, por mais turista que a gente receba, inclusive a nível de América Latina, a secretaria ela surge de 2 anos para cá, mas a SP Tours foi a grande parceira. E lá naquele momento, em 2009, a gente participando de várias feiras, a gente consegue introduzir a região sul de Parelheiros, né, não era polo ainda, a região sul de Parelheiros, né, os roteiros da região sul da cidade de São Paulo, a gente conseguiu botar isso dentro do mapa da regionalização do turismo. Tanto é que quando você pega o documento, você vai ver lá o desenvolvimento como destino turístico centro de São Paulo, que é o Triângulo SP, mas vai ter lá um item dizendo o centro expandido justamente para o sul da capital. E aí, como nós estamos sempre conectados, a nossa diretoria sempre conectada, quando a gente fica sabendo dessa articulação do Investe Turismo, a gente vai justamente procurar quem? A gente vai procurar o SEBRAE. O primeiro caminho foi aqui no escritório Regional Sul, com o gerente Daniel. E ali a gente expõe, mais uma vez, todo o nosso projeto. Por quê? Porque nós já estávamos em mãos com a nossa bússola, que é o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turismo, feito a várias mãos aqui. E aí, logo em seguida, a gente vendo que a gente precisava de uma ação política mais forte, a gente foi, né, através de um ofício, a nossa associação, até o presidente da Comissão de Turismo na Câmara Municipal, né, hoje presidida pelo vereador Rodrigo Goulart. E lá a gente apresenta todo esse trabalho e fala para ele que a gente precisaria subir mais um degrau. A gente já tinha conversado com o Regional Sul, aqui da capital do SEBRAE, mas a gente tinha que chegar no andar de cima. Foi quando a gente foi na superintendência do SEBRAE, lá na Rua Vergueiro, no ano passado, e aí, conversando com o diretor Ivan e o Guilherme, a gente sacramenta e a gente traz de fato e de direito
essa política pública para o território nosso, que é o Investe Turismo. E para encerrar esse momento, hoje, aí eu vou deixar para o Massulo falar um pouco mais, mas quando a gente faz uma ação durante a pandemia, lá entre março e abril, e a gente articula, então aí com o comitê, né, o comitê gestor do plano, Ministério do Turismo, Secretaria Estadual de Turismo, Embratur e o SEBRAE, a gente faz uma visita técnica aqui no território em janeiro, vem a pandemia, mas aí a gente se articula de novo, antece e pede para que o programa desse início, porque a gente não sabia quando que essa pandemia iria acabar, quando a gente poderia começar. E aí a gente dá o pontapé inicial do Investe Turismo no nosso território, no nosso polo de turismo, com o programa Em Frente do SEBRAE. E hoje nós temos aí mais de 80 pequenos microempresas, né, microempresários, né, microempreendedor individual, já dentro do programa, já dando os primeiros passos, né? E isso também a gente tem feito uma grande articulação com o poder público para trazer os investimentos já de imediato para esse momento em obra de infraestrutura. Então, quando o pessoal fala aí internet, a nossa associação, logo, logo, nós vamos ter surpresas maravilhosas, nós não estamos parados. Quando a gente fala em infraestruturas, seja sinalização, seja patrulha rural, seja reformas das bases da PM, onde a nossa associação tem um papel preponderante, né? Quando a gente se articula com o movimento de saúde para a construção de hospital, quando a gente se articula aí com as lideranças populares, quando a gente se articula com a Câmara dos Vereadores, com secretarias, por exemplo, de cultura ou de obras, quando a prefeitura faz um grande investimento como o recapeamento da estrada ecoturística de Parelheiros, então tem uma mão de todos por detrás disso para trazer esse benefício, primeiro para a população local, segundo para os empreendedores terem confiança de investir, né? E depois para a gente atender bem esse turista. E para encerrar, o pessoal que está nos ouvindo, nós temos um dado de pesquisa, são 600 mil turistas visitando o polo de ecoturismo por ano. Então, a quantidade muito grande. Hoje, o turismo, ele impacta nas famílias em Parelheiros, Macilac, Querido Borora, ele impacta em torno de 20 mil pessoas de maneira diretas ou indiretas. Sem falar disso que o Lucas falou, quando você traz uma melhoria para o turista, quando você pede, por exemplo, a estrada Melhor Caminho, do Imbura até o Parque Estadual da Serra do Mar, um grande investimento, aquilo aonde está o borboletário Águas da Serra, aquela estrada, aquilo era um verdadeiro atoleiro. O turista não passava. Então, quando você briga, quando você faz uma audiência com o governador do estado, você traz um projeto desse Melhor Caminho, traz um investimento, hoje, faça chuva, faça sol, o turista passa, o agricultor passa, o morador passa, o ciclista passa, todos são beneficiados. Então, essa é a grande magia do turismo. É essa revolução que nós estamos fazendo aqui ao sul da capital, nesse oásis maravilhoso, onde você encontra a onça, onde você encontra o único rio sem poluição, onde você encontra os povos tradicionais indígenas, né, milenar, mais de 2.000 anos ocupa esse território. Então, eu queria só fazer essa introdução para que os nossos colegas que estão nos assistindo percebam que existe uma organização, existe um movimento organizado por detrás para que a gente traga esses benefícios para a empresa dele, né, que a gente traga esse benefício para a população local, que a gente gere emprego lá no fundão do Macilac, lá no fundão da barragem, lá na estrada Curucutu, lá em Evangelista de Souza, que a gente gere emprego lá no Mambu, que a gente gere emprego lá no Gramado, e principalmente que a gente faça florescer essa oportunidade que o Massulo falou. O Investe Turismo é uma grande oportunidade para empreender, ganhar dinheiro, né? Gerar emprego, gerar trabalho, mas principalmente gerar negócio. Jovens empreendedores que nem você, Lucas, jovens empreendedores que nem o Stefano, jovens empreendedores que nem a Sibeli e o Juliano, e tantos outros, dezenas de jovens empreendedores. E o Juliano, ele sempre fez uma promessa, né, hoje proprietário da Selva SP, que eu tenho um grande carinho e admiração por ele, ele fez uma promessa:
eu não quero atravessar a ponte para trabalhar. Eu vou ganhar dinheiro, vou sustentar minha família aqui no meio da mata. E está lá ele com aquela cachoeira maravilhosa, com a Selva SP, com o seu parque de aventura. É isso aí que eu queria acrescentar nessa live. Marcelo, só antes de você dar continuidade, só ressaltar que os comentários estão a mil, não sei se vocês estão conseguindo ver. O Augusto trouxe aqui que é muito importante essa exposição que o Roberto fez de toda a articulação da Anteste, da sociedade civil, né, esse lado B da história, que quando chega para a população em geral, o que aparece é que fulano, ciclano assinou a lei, isso aconteceu, o prefeito, né? Lógico, são atores importantes nesse processo e que tem a canetada, né? Mas tem todo esse trabalho da sociedade civil que às vezes passa desapercebido, como no ano passado, quando nós fomos na conferência lá com a Jardineira, achei 40 empresários e empresárias do polo, empreendedores de todos os portes, para poder colocar o polo no mapa, né? Para poder forçar a entrada ali no Platum, né? E esse trabalho às vezes acaba passando, porque são tantas notícias, né? E é bom aproveitar um espaço como esse da live para trazer mesmo esse lado B da história, Bart. Que aí você tem a população inserida, porque para você ter o ponto de vista da população nessas políticas públicas, você precisa da sociedade civil articulada. E isso a Anteste tem feito um trabalho de primeira há muitos anos e continua fazendo, sempre encabeçando isso, né? Quer dizer, antes mesmo de começar, já foi lá no Sebrae, já articulou, vai na Câmara, corre atrás, traz o melhor caminho para a região. Só lembrando que junto com o melhor caminho daquela vez também, a prefeitura liberou, foram 80 ou foram 120 quilômetros de estrada rural arrumada, fora os 15 do melhor caminho, que esse era do governo do estado, a prefeitura não deixou passar e também correu atrás, né? Então nós vemos aí uma pavimentação, eu acho que nunca antes na história aconteceu um movimento assim de melhoria viária como naquele ano, né? E aí o Everton traz aqui também quanto que é importante isso, né? Essa fala, a população em primeiro lugar. As pessoas realmente têm que entender isso. O turismo, ele beneficia em primeiro ponto, primeiro lugar o morador e depois o visitante, né? Esse é uma coisa que nós temos na Toca Nossa. Receba as pessoas como se recebesse um amigo, um vizinho, um parente na sua casa. Receba bem. Para você receber bem, você tem que estar se sentindo bem, né? Então é importante a população ter esse sentido. E, bom, vai lá, Marcelo, senão eu não paro aqui. Então, importante tudo isso que foi colocado, porque a maioria das pessoas, não que elas têm que ter obrigação de saber, porque, como diz, né? Cada um no seu espaço, cada um na sua atividade, na sua responsabilidade, naquilo que gosta, naquilo que trabalha. É assim. Mas para que a gente veja, como diz, né? A gente vê um filme pronto e não vê o trabalho que deu para fazer aquele filme. A gente vê uma peça de teatro, eu sou roteirista, né? E não imagina o trabalho que dá pesquisar, escrever um roteiro, desenvolver personagem, depois faz figurino, adereço, localiza ator, vai fazer a produção da peça, ensaia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70 vezes para ir lá e lançar a peça de teatro e, de repente, ter 40 pessoas dentro do teatro, entendeu? Né? Então, existe todo um esforço, todo um trabalho que deve ser sempre reconhecido, e a gente tem que parar para poder pensar e raciocinar de todo esse pessoal que trabalha nos bastidores para que a região ela vá se desenvolvendo. Eu acompanhei, né, há 12 anos atrás, esse trabalho aí que o Roberto Carlos falou, que a gente era consultor aí da região. Então, as pessoas não sabem, e elas precisam tomar ciência, ou se não tomar ciência, ela procurar, né, pensar antes de repente tecer uma crítica e saber, mas pera um pouco, será que estão fazendo? E procurar assuntar. E é isso que o Investe Turismo, na parte que cabe ao Sebrae, que o Sebrae o que é? É serviço de apoio ao pequeno e micro empreendedor. Ele está aqui, né, justamente para apoiar esse pequeno e micro empreendedor, dar suporte a ele, né, dar orientação para ele, dar as ferramentas para ele. E a nossa parte, no que cabe ao Investurismo, nós temos que, em primeiro lugar, localizar, que já está localizado pelo trabalho que já vem sendo feito todos esses anos aí na região sul,
localizar aqueles empreendimentos ou entidades âncora que existem na região para que possam vir ser formado o chamado grupo de governança. Esse grupo de governança praticamente já está aí consolidado, aí do Polo Sul. E governança, cabe aqui uma explicação, né? Porque muita gente tem ouvido esse termo, governança, governança, governança. E vamos ser sinceros, né? Governança remete, a gente lembra de outra palavra, governador, né? Então, nós não estamos querendo que as pessoas que venham participar de um grupo de governança tenham alguma relação, entendeu, com governador, mas sim com governadoria. São aqueles que governam, aqueles que são a locomotiva que puxa, aqueles que dão direcionamento, vai pela direita, vai pela esquerda, aqueles que articulam as conversações, aqueles que lutam para que aquele espaço seja melhor, para que o asfalto chegue lá. Isso é um grupo de governança, porque quem sabe do seu território é quem mora no território, porque o prefeito está aí durante 4 anos, ele vem outra legislatura, se ele não é reeleito, ele sai, vem outro e passa. O vereador está aí e ele passa e vai embora, e a população fica. Então, ninguém melhor do que vocês para entender sobre o território. Então, o papel do Invest é, em primeiro lugar, né? Nós temos que mapear esses empreendimentos âncora, trazê-los para a formação de um grupo de governança, que no caso já existe, mas que outros que ainda não conhecem se sintam convidados a participar. E nessas ações de governança, uma ação que a gente realiza é a chamada Oficina de Planejamento Participativo. Só que ela é presencial. E com a pandemia que aconteceu, né, Roberto Carlos? A gente não pôde realizar. Só que a gente não ficou de mãos atadas, como o próprio Roberto Carlos falou. O próprio Sebrae também criou uma ferramenta que já está até consolidada para ser utilizada daqui em diante, que se chama Oficina de Planejamento de Ações, virtual. Então, nós não pudemos nos encontrar presencialmente e foram chamados, convidados, empreendimentos, entidades, pessoas físicas ou jurídicas aí do Polo, da qual nós participamos 2 dias de uma oficina de planejamento de ações, aí para o Polo da região sul. E nessa oficina saiu, a gente ouviu, né, como a gente costuma dizer do Sebrae, quais eram as dores que vocês têm do território, né? Então, o que faz falta no território, quais são as problemáticas do território, o que vocês têm de bom no território, e para pensar, né? Belezas naturais, represa, fauna, flora, rios, tem a parte da religiosidade, as pessoas, que por si só já são um patrimônio cultural, entendeu? Que constrói a história do Polo. Então, tem bastante coisa aí. Nessa oficina, então, saíram várias ações, vários desejos de realização em cima de demandas, e nós estamos agora numa fase de verificar o que aquilo que cabe ao Sebrae, que nós podemos ajudar para poder viabilizar essas ações, nós estamos trabalhando para poder apresentar isso para o grupo que participou dessas oficinas, ok? Porque nós estamos indo conforme o plano do próprio Invest Turismo, que é fortalecer a governança, dar condições para que eles tenham melhores ferramentas de trabalho em mão, com consultorias, com capacitações, fazendo diagnósticos, com seminários temáticos, para que eles vão se munindo desses conhecimentos para poder retornar isso na própria prática dentro do território. Uma outra coisa também que está definida, que faz parte do Invest Turismo, é a realização de uma oficina de roteirização, né? E essa oficina de roteirização, quem faz o quê? Novamente, os representantes do Polo são chamados e eles, numa oficina, vão desenhar
e dizer que possibilidades de rota ou roteiro ou até circuito dentro do próprio território será realizado, porque vocês conhecem o território. A gente auxilia na condução de como se elaborar uma oficina de roteirização. Por exemplo, a rota do meteoro, né? Aí da cratera do Colônia. É uma rota, por exemplo, né? Como o território é muito grande aí da região sul, existe uma possibilidade de repente, você criar circuitos turísticos, porque é muita coisa para se ver, de repente, ou você determinar um único roteiro, ok? Depois que você faz essa oficina de planejamento participativo, elenca essas ações, ouve quais são as dores, e você também faz a oficina de roteirização, você, então, precisa colocar em prática isso daí, precisa testar isso daí. Então, você pode fazer, não nessa ordem que eu vou colocar, mas você vai fazer um fan tour, que o Roberto Carlos sabe muito bem o que é, o Lucas também sabe o que é, um fan tour, que é chamar os empreendimentos do polo para poder fazer essa visitação nesse 1, 2, 3 roteiros que foram elencados na oficina de roteirização, para conhecer esse roteiro, para que depois, lá na frente, num outro evento chamado de Urban Hacking, possa ser divulgado para uma grande massa, não só dos locais, mas da imprensa, formadores de opinião e agências operadoras de viagem, o lançamento daqueles roteiros aí no território. Isso é um Urban Hack. Então, o Fan Tour é os empresários. E depois faz um press trip para chamar os formadores de opinião, a imprensa, o rádio, se for o caso, a televisão, se for o caso, para conhecer aqueles roteiros, elencar 1 ou 2 para que seja impactante, para que eles conheçam e isso seja jogado na mídia. Para quê? Para que vocês tenham argumentos, né? E o que eu chamo de fama de santidade, para que uma agência de viagens, uma operadora turística, queira colocar no portfólio dela o destino da região sul de São Paulo. Tá? E é nesse evento de Urban Hacking, que é para fazer o chamado barulho, entendeu? De urbano, né? Hacking de articulação. Você faz um grande evento num local que o próprio grupo de governança que vai escolher, mas quem dá a parte de contratação dos fazedores desse evento é o Sebrae, tá? Quem determina o lugar, a reserva do lugar, tudo isso é o grupo de governança. E também, durante todas essas oficinas que terão de capacitação, de planejamento participativo, e as ações, as necessidades que existem no polo, terão questões lá que, de repente, o grupo de governança não consegue resolver. Por exemplo, vamos pegar aqui o que está em voga aí, o sinal de internet. De repente, não consegue resolver. Então, a gente faz um hackathon, aquele evento, né, de tecnologia, onde você vai chamar uma, 2, 3 startups aí, e vai jogar um desafio na mão dela, você enquanto governança, um desafio na mão dela, de repente, vou viajar na maionese aqui, desenvolver um aplicativo onde qualquer empreendimento consiga se conectar com qualquer pessoa, mesmo sem uma antena de celular na região, por exemplo, entendeu? Ou seja, o Hackathon é um evento de tecnologia para desenvolver tecnologia e oferecer tecnologia. E ao final dos trabalhos, vai ser lançado um guia digital do polo, da região sul. Só pode participar do guia digital quem tiver participado das capacitações, das oficinas e tiver o seu CNPJ. Então, nas oficinas, nas capacitações, aqueles que forem informais poderão receber orientação para formalização. Sabemos de problemáticas, por exemplo, que há áreas aí rurais que não tem ainda nem logradouro reconhecido como CEP, por problemas de documentação da própria propriedade. Então, sabemos disso já. Essa é uma questão que estamos pensando como podemos auxiliar aí os empreendimentos da região
a poderem solucionar essa problemática. E no meio do caminho aí também, como eu falei, não nessas ordens aí necessariamente obrigatórias, você também ofereceu uma rodada de negócios para os empreendimentos do polo. Então, você tem um pesqueiro, você tem um espaço para festa de casamento, você tem um meio de hospedagem, um meio de alimentação, e aí realiza-se uma rodada de negócios aonde vão se encontrar compradores e vendedores justamente procurando o que lhe interessa. Vocês querem vender, de repente o seu empreendimento precisa de insumos, meio de hospedagem precisa, alimentação precisa, o artesanato precisa, né? E de repente tem quem quer vender isso daí. Então, uma rodada de negócio para vocês. Quando a gente mapeia e localiza esses empreendimentos, a gente chama eles, como a gente comentou, né, para essas oficinas de capacitação. E o Roberto Carlos lembrou agora, né, que nós, o Sebrae, ele lançou o programa Enfrentar, justamente, como o próprio nome diz, para enfrentar todas as problemáticas da crise devido à pandemia. E já 2 turmas realizaram essa oficina pelo escritório do Sebrae aí da região sul, onde eles vão aprender várias coisas, né, acerca do que eles estão e precisam, né, desenvolver aí, como melhorar o fluxo de caixa, como é que se diz, projeção de vendas, negociação, planejamento trabalhista, reconheça os seus direitos, renegocie com fornecedores, saber sobre o crédito certo para o seu negócio e, ao final, aqueles que participam de pelo menos 75% dos encontros são convidados para uma consultoria diagnóstica, mesmo virtual, onde ele vai receber as suas consultorias, que é mais tempo dedicado a ele, para o seu negócio, e também poderá receber uma consultoria direcionada para o Sebrae Tech, que é a parte de tecnologia do Sebrae. O Sebrae tem parceria com o Senai e com o Senac, onde eles entram em cena para poder auxiliar nessas orientações. Então, por exemplo, o Senac, ele tem consultoria tecnológica para meios de hospedagem, né? O Senai tem para desenvolvimento digital, aplicativos digitais. Então, aqueles que participam dessa oficina podem chegar até essa etapa, né? Então, quem pode ser capacitado? Os empreendimentos, os guias, os empreendedores, o próprio grupo de governança, né? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci nada, porque a gente tem uma colinha, né? Acredito que não, já falei aqui, né? Os atendimentos, como eu coloquei, são virtuais pelo momento, ele pode se dar tanto individual como coletivo, a retomada está sendo feita gradativamente, conforme aí o plano São Paulo, né, das áreas vermelha, a laranja, amarela e assim por diante, tá? Deixa eu ver o que mais. Sim, para finalizar, que nós temos horário aí no Facebook, né? O resultado final de todo esse trabalho do Invest Turismo é o arroz com feijão que todo mundo quer. Então, a gente tem o destino aí indicado pelo Ministério do Turismo, as rotas, tem os parceiros, cada qual na sua área, o Sebrae, que foca no pequeno e microempreendedor, ele vai trabalhar em cima desse segmento, com consultorias, capacitações, seminários, ele vai auxiliar na realização das oficinas, oficina de roteirização, no Urban Hack, no Hackathon, no Fan Trip, no Press Trip, mas no final da história, o objetivo qual que é? É o aumento do faturamento dos negócios, né? É a redução dos custos dos empreendimentos, porque nós, agora na pandemia, a gente percebeu que a gente precisou passar tesoura num monte de coisa, reajustar um monte de coisa. Temos que proporcionar o aumento da produtividade. A gente precisa,
Falamos agora há pouco, a gente está em home office, a gente está trabalhando mais do que tivesse no modo presencial. Temos que inovar, nós temos que olhar para frente, para o lado, para o vizinho, para o nosso concorrente, não enxergar como concorrente, mas como parceiro, conversar com ele, ver o que nós dois podemos fazer junto, em 2, em 3, em 4, em 5, formar uma rede de contatos, né? Para quê? Para tudo isso, né, levar uma geração do lucro. Esse é o objetivo maior. E como, por vezes, nós não sabemos tudo e nunca vamos saber tudo, nós podemos ser generalistas. Nós sabemos geral o que é que a gente tem que fazer, mas detalhadamente a gente não sabe. Então, o Sebrae o papel dele é, dentro do Invest, fortalecer esse grupo de trabalho de governança, que é, no máximo, aí, um representante por cada segmento, para quem tenha, no máximo, aí, umas 30 pessoas no grupo de governança. Não dá para ter 100, 150, 200, não dá, né? Tem que ser, no máximo, 30 pessoas, ok? Um grupo heterogêneo, porque aí a gente é mais rico a troca de informações, certo? E a gente continuar a dar luz ao que nós podemos auxiliar nessas ações que eu relatei para vocês. Esse é o trabalho do Sebrae, né? Que é de orientar todos vocês, e também, uma coisa que eu esqueci de falar, orientar todos os empreendimentos que ainda não têm o cadastro, a fazer o seu cadastro no cadastro. Ah, mas precisa do CNPJ? Como eu falei, se não tem, se formaliza, está com dificuldade de formalizar, consulta o Sebrae, que o Sebrae vai orientar como poder resolver isso ou encontrar formas alternativas de solução para isso daí, tá bom? Era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Foi relativamente corrido, mas a gente tem que respeitar o tempo. Marcelo, não, foi fantástico, porque dá para todo mundo ter uma ideia do tamanho do programa, né? Quando a gente fala assim, o Invest Turismo, passamos esse vídeo no início, eu já deixei aqui os links no comentário para quem quiser assistir depois, fica uma ideia assim, mas o que é isso? É uma oficina pontual e tal, mas é legal o pessoal ver que é um programa de um prazo enorme quando se trata de ação de poder público, né, e sociedade civil conjunta, instituições grandes como o Ministério do Turismo e o Sebrae, né? Eu esqueci de falar, desculpe interromper. O nosso prazo aí de trabalho, né, a princípio, há mais ou menos 2 anos, tá? Então, até meados aí, ou meio de 2022, esse trabalho, porque o trabalho é grande, né? Tem muita coisa para ser feita e vamos terminar de costurar aqui. Nós não conseguimos fazer sem vocês, entendeu? O Roberto Carlos já tem essa experiência lá do passado, porque vocês são, né, o patrimônio aí da região. Vocês é que respiram, vivem e sabem dos problemas, das oportunidades e os desejos que vocês têm. Era exatamente isso que eu ia falar mesmo, Marcos. Que é importante essa participação, né? O quanto o programa também é aberto, o Sebrae, mesmo com um corpo técnico tão bom, né? Desde a área de assessoria, as consultorias, eu estou participando do Sebrae Tech, eu posso falar, né? Mesmo assim, vocês têm essa abertura para a participação da sociedade civil, já entendendo que precisa, né, da sociedade civil para que as coisas caminhem, né? Se articulem da melhor forma possível, né? E é importante o pessoal entender isso. Gente, tá na hora, vamos fazer o CNPJ, aproveita agora, esse é o momento da consultoria, os consultores vão te direcionar da melhor forma possível para você abrir o seu CNPJ, para você ter o seu cadastro nesse momento de retomada. Tendo o cadastro, você acessa lá o programa Turismo Responsável e Seguro, adquire o selo do Ministério do Turismo, um compromisso nacional e internacional de que você toma os devidos cuidados, mantenha os protocolos sanitários e está habilitada a receber visitantes no seu restaurante, no seu bar, na sua pousada, como guia, enfim, abrange diversos setores do turismo. Roberto, eu vou passar a bola para você agora, que eu já vi que você está mexendo nos papéis e que você tem bastante coisa boa aí. Ô, Lucas, a gente precisaria de mais umas 2, 3 horas aí para falar um pouquinho desse Invest Turismo, mas a gente deixa para outras oportunidades. Eu quero deixar o recado aqui, finalizando
a minha participação, um recado para os colegas. Então, hoje nós somos em 273 empreendimentos de todos os segmentos do turismo. Falar para os colegas que nós vamos ter uma tarefa grande, é um território grande e a gente vai ter que montar um roteiro ou a gente vai ter que roteirizar através de circuitos aqui o território, porque ele tem características próprias. Então, para vocês terem ideia, nós temos um roteiro aí só para o roteiro religioso, desde o solo sagrado, o templo Panyin budista, as matrizes religiosas africanas, né, as cristãs. Nós temos um roteiro náutico, nós somos privilegiados, um território privilegiado, 2 represas que banham o nosso território, de um lado a Bíligres, da outra a Guarapiranga, com roteiros náuticos fantásticos, passeio de chalana, de escuna, jet ski, etc. Nós temos aí o roteiro histórico-cultural, seja a cratera de Colônia, seja os povos indígenas, seja os povos nipônicos, seja aí o povo alemão, né? E nós temos o maior roteiro, mais lindo do planeta, que é essa Mata Atlântica. Ela é tão preservada que até onça ela tem. Até onça São Paulo tem, né? E fomos nós que descobrimos isso, porque me chamavam de mentiroso até a hora que eu mostrei a foto, e é o animal símbolo da nossa cidade, é a onça. Então, colegas, nós temos aqui, que nem o Massuro já apresentou, as oficinas, nós temos 108 ações, algumas nós já estamos fazendo, realizando. Então, você pode entrar nessa. Venha, não fique sozinho lá no seu empreendimento chorando. Venha se capacitar, venha melhorar. Esse programa Investe Turismo tem dinheiro para financiamento também do seu negócio. Ampliar, melhorar. Então, estudar, se capacitar. E hoje, tudo isso está sendo de graça. Eu acabei de receber aqui o Platum, que é o Plano de Desenvolvimento do Turismo da nossa cidade. E o Polo de Ecoturismo está lá como um dos objetivos, que é o objetivo 9, na página 78. Isso é uma política pública. Nós temos que mobilizar, que nem o Lucas falou, encher de novo o ônibus. A gente tem que ir na Câmara Municipal agora, nesse próximo mês, até setembro, onde se discute o orçamento da cidade. Nós temos que buscar recursos. O ano passado a gente conseguiu 10 milhões de reais. Então a gente tem que buscar mais recursos. Eu vi aqui que o pessoal colocando algumas estradas que precisam de melhoria. Nós estamos com um projeto hoje aí de 7 estradas para a gente jogar lá na Câmara Municipal, buscar recurso, titularizar essas estradas. Tem dinheiro federal, tem dinheiro do governo do estado, tem dinheiro municipal, a gente só precisa estar mais junto ainda, um ao lado do outro. Então, quando nós levantamos agora a questão ferroviária, a questão do retorno do trem turístico, revigorar o patrimônio histórico ferroviário, a Vila Evangelista de Souza, a Vila Engenheiro Macilac e outras, nós não estamos brincando. Nós sabemos onde está o caminho, nós sabemos que esse é o momento. E quando o Massuro coloca 2 anos de programa, vejo vocês o seguinte, não é um negócio para inglês ver, é um negócio que vem, é um programa que veio para colocar Parelheiros, Ilha do Bororé, Macilac, todos os outros bairros turísticos, que são 15 bairros turísticos, criado pela lei 15953, é colocar no mapa do turismo do Brasil. Isso para ser vendido para o Brasil, a sua empresa, o seu negócio ser vendido para o Brasil e ser vendido para o mundo. Nós estamos falando de geração de renda, e quando o Massuro coloca a questão empresarial, o objetivo é ganhar dinheiro, o objetivo é melhorar o faturamento, o objetivo é melhorar a gestão da sua empresa. Esse é o objetivo do Investe Turismo. Não existe outro. Você é a peça fundamental do Investe Turismo, o empreendedor e empreendedora que está assistindo essa live. Você que está cansado de atravessar a ponte, o trânsito, pegar o busão lá não sei da onde, ou pegar o seu carro lá não sei da onde, no fundão da mata, para atravessar a ponte para ir trabalhar, veja as oportunidades de você montar o seu negócio, aquilo que você sonha que está na sua cabeça. A hora é agora. Venha, procure a nossa associação, procure a Antesse, fique junto conosco,
para a gente trazer mais benefício para você, para a nossa região e para o nosso povo, que ainda, apesar de todas essas riquezas, ainda tem o IDH pior da nossa cidade. E eu, para finalizar, Lucas e Massulo, um grande recado agora para o pessoal do artesanato. Lá, o meu amigo Índio, presidente, nós perdemos aquele espaço ali no Jardim dos Álamos para criar ali a Casa do Artesão, a Casa do Artesanato. O dinheiro nós temos, mas a gente perdeu o espaço. Mas nós já estamos com outro espaço pronto, porque esse dinheiro a nossa associação acabou conseguindo através de uma emenda parlamentar. Não é fácil ganhar dinheiro, mas a gente conseguiu sensibilizar lá o nosso vereador, o nosso amigo e parceiro Rodrigo Goulart. Então, o dinheiro está garantido. Agora a gente está construindo o espaço da Casa do Artesão. Essa é a última fronteira para a gente organizar dentro do segmento turístico do nosso território. Essa é a minha contribuição para essa live. Lucas, parabéns pelo Papo da Onça. Vamos produzir mais coisas bacanas aí para a nossa comunidade, o nosso povo saber o que está acontecendo e ele poder se encaixar nesses projetos maravilhosos. Massulo, muito obrigado. Estaremos juntos nesses próximos 2 anos aí, trabalhando pelo Aparelheiros Melhor para Todos. Só para... Eu sei que o horário já está estourado, mas só para somar um pouquinho aí. O que eu vou falar pode parecer redundante, mas a gente acredita que a gente tem sempre um anjo de guarda do nosso lado para alertar. Nesse momento de tanta dor, de tanta crise, tanta dificuldade, tanta gente aí fechando os negócios, perdendo a sua fonte de renda, e com a nova tendência que agora se desenhou, porque ela não tem mais volta. Se alguém acredita que vai ser como antes, é melhor trocar de sala de cinema e assistir outro filme. Ele está na sala errada, porque não será mais como era antigamente. A tendência agora é a gente voltar os olhos para a sustentabilidade, para a responsabilidade, para a questão humana e a questão de bem-estar e natureza. E vocês têm isso no colo de vocês. Então, o recado é: não desperdicem essa oportunidade. Se apropriem disso no bom sentido, com responsabilidade e todo o trabalho, amor e carinho que vocês têm colocado até hoje. Tripliquem isso. Tripliquem. Porque as sementes que vocês jogarem hoje irá frutificar amanhã. Porque nada muda da noite para o dia. O Roberto Carlos sabe disso. Ele teceu um monte de exemplo aí. Para que as gerações futuras tenham uma região sul de melhor acesso, com mais fluxo, população mais feliz, sadia, com atendimento em todos os segmentos aí, precisa se trabalhar hoje. E cabe a nós fazer isso, porque nós somos o personagem, né? Com certeza, Marçulo. Muito obrigado. Roberto, muito obrigado. Antes da gente se despedir... Opa! Lucas, eu tenho uma última boa notícia. Boa notícia, pode interromper. Boa notícia. Não é que a última notícia é boa. Essa é a última notícia boa da noite aqui da live. Eu vou postar aqui também nos comentários, já vou postar aqui no meu Face. Acabamos de receber, foi publicado no Diário Oficial ontem. Isso foi uma luta de muitos anos. E no ano passado, a nossa associação Antece pediu uma audiência para o secretário municipal de Educação, o Bruno Caetano, junto com o vereador Rodrigo Goulart, presidente da Comissão de Turismo. Aí a gente conseguiu mais um dinheirinho lá também. E aí o Rodrigo se comprometeu com o secretário destinar um dinheiro para comprar o sonhado, o desejado projetor para o planetário de Parelheiros, aonde nós vamos lá projetar toda essa história desse meteoro lindo que caiu e formou a cratera da Vargem Grande, a cratera de Colônia, estudado por cientistas do mundo todo e que atrai turistas do mundo todo também para visitá-la. Então, o dinheiro já está aí, já está sendo licitado e a previsão é que aí, com retorno às aulas entre outubro e novembro, a gente faça a inauguração do planetário.
é mais uma luta da nossa associação e com os parceiros que a gente tem na Câmara, aí liderado aí pelo jovem vereador Rodrigo Goulart. Olha a Notícia notícia. maravilhosa, notícia maravilhosa. Então, eu queria agradecer você, Roberto, Marsulo, pelas colocações, pelas explanações, pelo diálogo, né? Essa live podia ter 5 horas aqui, a gente não ia conseguir falar tudo. Agradecer toda a audiência pela participação. E antes de despedir, queria lembrar que nesse final de semana começa o nosso Festival de Inverno, 6ª edição do Festival de Inverno, a primeira edição digital do festival, né? Então acompanhe lá nas redes sociais do Polo Ecoturismo SP, facebook.com.br Polo Ecoturismo SP, para você acompanhar. Vai ter a Flex, a Feira Literária do Extremo Sul, esse ano homenageado é o Olívio Jecupé, escritor guarani aqui da nossa Tecoa Crucutu, né? Tem o Papo da Onça especial no Festival de Inverno, são roteiros temáticos, tem um resgate histórico também sendo feito pelo Carlos, né? Então são muitos vídeos incríveis para vocês acompanharem e as lives também. Vai de 24 de julho a 8 de agosto, viu, gente? Então, não perca. A segunda coisa, vamos nos unir. Teve muita coisa que entrou nos comentários, a gente não conseguiu e não ia conseguir mesmo na live abordar todas, mas um turismo unido, um turismo forte, vai quebrar todas essas barreiras. Nós temos aqui uma Brotas, uma Socorro, uma Paranapiacaba, e uma Paraty, uma Santana do Parnaíba, tudo no mesmo lugar. Chama Polo de Ecoturismo de São Paulo, Parelheiros, Marcelac, Ilha do Bororé. Esse lugar aqui é uma conjuntura. Por isso que a gente tem uma das únicas crateras do mundo habitadas. Aqui tem uma sinergia maluca, tem muita coisa num lugar só. Então, cabe a nós, sociedade civil, a se articular, se unir para poder fazer acontecer, né? Então, se o turismo feito da forma correta, ele não degrada, ele promove a proteção ao meio ambiente, o desenvolvimento socioeconômico e a preservação cultural. Então, esse é o nosso caminho, esse é o nosso destino. Vamos fazer isso e vai sumir quem está loteando o terreno, porque isso vai acabar. Vai sumir quem deixa lixo na rua, porque a gente tem ações com a GCM que ocorrem no verão e que essas ações podem ser feitas o ano inteiro. Vai melhorar o viário, a gente vai ter logrador, enfim. Tudo isso, se durante esses 2 anos e os próximos anos a gente trabalhar de forma firme, unida e em conjunto, seja na ANTES, seja no nosso Congetur, que é o Conselho Regional de Turismo, seja nos nossos bairros, enfim, muito trabalho pela frente. Eu posso agradecer a Deus que temos ótimas pessoas no território e ótimas pessoas que chegam para somar, como é o caso do Marsul aqui. E um recado, as lives do Papo da Onça, elas ficam disponíveis aqui no Facebook para você compartilhar com os amigos, e depois ela vai para a TV Toca da Onça no YouTube. Se eu colocar no YouTube TV Toca da Onça, as lives também ficam disponíveis lá, inclusive, para download. O Roberto está compartilhando aqui algumas notícias boas aqui pelo chat, né? Depois também eu me comprometo a colocar aqui um link na página da Toca com o plano de desenvolvimento turístico sustentável da nossa região e mais alguns documentos importantes para vocês terem em mãos e acompanharem. Se você quer saber como participa do programa Investe Turismo, entra agora lá no Facebook da ANTES Parelheiros, tem um contato, vem participar do programa Investe Turismo, venha se capacitar, venha nos ajudar a formar esse turismo forte aqui na Zona Sul de São Paulo, tá certo? Acho que é isso. Boa noite, me despeço agora de vocês, um forte abraço e não percam amanhã o início do nosso Festival de Inverno, a sua 6ª edição. Um abraço, gente. Até mais. Obrigado. Valeu, um abraço. Boa noite. Obrigado. Parabéns.